Olá, boa noite. Mais uma live apresentando a coleção Foca em Resultados. Hoje eu estou com a Cristiane falando sobre o tema do capítulo dela, né? Ela e eu somos coautores, onde existem 170 coautores. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso, tá? E hoje eu e a Cristiane vamos tentar mostrar um pouquinho do que vocês vão poder experimentar nesse livro. Cristiane acabou de chegar. Tudo bem, Cristiane? Olá, muito boa noite. Muito prazer estar com você aqui hoje e E a todos que estão chegando, Sheila, César e outros mais, sejam bem-vindos à nossa live. legal, vamos lá, vamos começar. Eu vou me apresentar para os seus amigos que ainda não me conhecem, né? Alguns já me conhecem. E depois eu quero que você se apresente, porque ninguém é melhor do que você mesmo para falar, né, de você. Bom, meu Sim, nome é Leopoldo Guzmán. Eu sou um administrador especialista da qualidade, Master Practitioner em Programação Neurolinguística, coach, analista comportamental ADV e auditor líder. E estou nessa batalha pela gestão da qualidade e pela programação neurolinguística há bastante tempo. Né? Hoje, coautor, né, na coleção Foca em Resultados, estou em 4 livros, né, o de liderança, o de gestão, o de oratória e o de vendas. Né? E agora, entrevistando a Cristiane aqui, que vai falar um pouquinho dela. Vamos lá. sim. Então, temos aí mais um chegando, Petero. Bom, a todos, então, boa Peter, noite. É Peter? é Desculpa, Peter. gente. O óculos acho que eu estou precisando de um grau maior. Vamos lá. Meu nome é Cristiane, para quem não me conhece, eu também sou analista de perfil comportamental, também sou coach, mas o que eu gosto de falar mesmo é que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Sou sócia da empresa RCL Mentoring, que é uma empresa de consultoria e atendemos aí trabalhando em gestão empresarial, sistemas contábeis ou auditoria, enfim, trabalhamos também nesse ramo há mais de 20 anos. Então, rostinho novinho aqui não aparenta, mas tem idade, gente. E né, no mercado a gente trabalha também dando mentorias e também não só as consultorias, né, mentorias, palestras e treinamentos. Então, eu sou simples no falar, eu sou mais do executar, né? E aqui estamos para falar um pouquinho para vocês sobre o que é ser pessoa, né? O que é que nós, com o nosso jeitinho de ser, como nós reagimos e como a gente reage a um vendedor, principalmente que quer nos vender. Estou também fazendo parte, né, da coleção, né, Foco em Resultados, e a gente tem aí um grande desafio que é assim passar para mais pessoas tudo aquilo que a gente tem assim, de conhecimento. Então, a coleção está maravilhosa, ela vai ser realmente aberta para todos, né, em abril, início de abril, então todos estão convidados. Eu estou no livro de proporção de vendas e gestão de negócios, mas tem muitas pessoas também, não só a gente que está fazendo essa live, mas outros escritores com conhecimento extraordinário que vão estar ali para agregar no conhecimento. Nós amamos, né, Leopoldo, aquilo que a gente faz e estamos aqui nesse horário porque queremos passar para vocês o nosso conhecimento para ajudar a vocês a cada vez mais se performarem, a crescerem e atingir seus resultados, seja lá onde for. Cristiane, você sabe por que Salomão foi o homem mais rico de todos os tempos? Oi? Sabe por que Salomão foi o homem mais rico de todos os tempos? Diga lá. Ele pediu para Deus sabedoria, né? Mas ele não ganhou dinheiro com a sabedoria. Ganhou dinheiro foi dividindo a sabedoria. Não fez para ele. Ele era um conselheiro, ele ajudava os reis da época, que em gratidão lhe davam ouro e prata, né?
Então, o caminho é esse. Você foi, né, foi feliz na sua colocação. A gente está aqui para dividir conhecimento. Não tem graça você saber de uma coisa se você não puder passar para frente. E melhor, se não puder melhorar a vida do outro, né? Mas aí eu queria entrar no tema aqui, ó. Né, o nosso tema hoje, né, o que você vai trazer para a gente, tem a ver com o perfil de cada um, análise comportamental, né? Por que é importante eu conhecer o outro, né? Tem gente que acha, né? A gente escuta isso na faculdade, na escola, né? Tem professor que fala assim: eu dou aula assim há 30 anos e é assim que tem que ser, né? Burro é o aluno que não me entende, né? Esse cara está certo, né? Ou será que ele tem que tratar todo mundo diferente e não igual? Me conta aí. Excelente a sua pergunta. Primeiramente, eu peço desculpa a todos porque o meu telefone trava, então, assim, algumas pessoas têm entrado, eu não sei quem, mas todos sejam bem-vindos. Aqui travou no Márcio e na Sara. Mas a todos sejam muito, muito, muito bem-vindos. Antes de eu responder essa perguntinha, gente, eu amo o coraçãozinho, então, por favor, nos ajudem a fazer com que essa live fique cada vez mais, assim, agradável, mais, assim, sabe, colorida, com os corações emotivos. Então, vamos por aí. Se você sabe que tem uma pessoa que precisa tanto entender disso, convide essa pessoa, ainda dá tempo, a gente está começando aqui agora, então, vamos compartilhar. A gente está falando que vai compartilhar conhecimento, que você também possa compartilhar, né, esse momento que você soube dessa live, chama alguém para estar conosco aqui. Tenho certeza que você vai praticar o bem. Então, vamos lá. Cristiane, só reforçando o que você falou, eu descobri outro dia que você tem 2 caminhos para divulgar a live. Um deles é mandando pelo aviãozinho, né? Mas se você ficar mandando aviãozinho o tempo todo, as pessoas podem não gostar. Então, o outro jeito, que é indireto, mas funciona também, é no coraçãozinho, porque quando tem muito coraçãozinho, quem manda o aviãozinho é o Instagram, né? Então, vamos lá, escolha o jeito, mas mande, né? Mande a live para frente. Bora lá. Willer, seja bem-vindo. Bom, depois eu vou pedir, Leopoldo, que você olhe essa pergunta em um mundo para me lembrar, tá? Em um mundo de iguais, é chato ser diferente. Então, aí é só para a gente depois falar sobre isso. Tá. Bom, com relação à sua pergunta, uma das coisas que a gente precisa identificar nós precisamos de entender que a comunicação, ela só tem, assim, o seu resultado quando você consegue comunicar e o outro entender aquilo que você quer falar. Então, o que acontece? Quando eu falo do perfil, eu falo no sentido que nós precisamos entender, saber qual é o perfil seu e do outro, para, a partir disso, eu conseguir comunicar a linguagem que ele entende e não a linguagem que eu quero falar. Porque a linguagem que eu quero falar, muitas das vezes, não vai ser a linguagem necessária para que o outro entenda. Então, a professora, infelizmente, está errada. O segredo da nossa live, que até no final eu falaria um pouco sobre isso, é flexibilizar. Eu não posso pensar em querer tratar o outro da maneira que eu quero que ele entenda, mas eu tenho que tratá-lo da maneira que ele consegue entender. E nós estamos falando aqui, justamente, né, vou trazer para a área de vendas, né, que o tema está ligado a isso, então pode ser que muitos vendedores, né, possam entrar na live querendo identificar isso. Esse é o segredo de uma venda. Não adianta a gente, né, tem tantos vendedores que chegam para mim assim, né, quando eu vou para as empresas, falam assim, Cris, mas eu estou fazendo toda a metodologia certa, eu já fiz cursos, eu já sei, né, que eu tenho que primeiro ser amigo, tenho que
estabelecer uma amizade, uma confiança, um relacionamento, e aí eu vou e não falo do produto em si, eu busco saber sondá-lo, escutá-lo, para entender o que é a dor dele, para eu depois falar que tem uma solução. Então, isso aí é a metodologia assim, geral de uma venda. Então, a pessoa faz esse processo todo certinho, mas chega na hora H, pode ser que ela não consegue vender. E por que ela não consegue vender? Justamente porque ela comunicou, fez esse processo todo sem perceber qual é o perfil do cliente. E o perfil do cliente é que muitas vezes vai fazer o fechamento de todo o processo que você trabalhou. Legal, legal. Você sabe que você falando aí, você me lembrou um amigo meu que foi na minha casa e que inclusive está no meu texto de venda, tá? Querendo me levar para um marketing multinível. Isso deve ter uns 20, 30 anos, tá? E o cara chegou lá em casa e, de terno e gravata, me levou para um restaurante e pediu camarão. Se eu não fosse muito amigo dele, eu podia ficar constrangido. Eu não botei terno e gravata para sair, né? Porque não tinha nada a ver. Eu achei que ele tinha vindo direto do trabalho, mas não. Ele veio porque falaram para ele que tinha que ser terno e gravata, que tinha que ser restaurante, tinha que ser camarão. Cara, depois da conversa, ele me deu uma fita cassete, né? Lembra disso? Aquela fitinha antiga. E nela estava escrito isso. Só que o que o cara não entendeu, e que eu acho que é o que você está falando aí, é que não é o terno. Era terno na fita porque o cliente usava terno. Não é um restaurante, era restaurante porque naquele case era a hora do jantar. E lagosta porque ele sabia que o cara gostava de lagosta. Então não é o terno, não é o restaurante, não é a lagosta, mas é aquilo que se identifica mais com a pessoa com quem você está. E aí você cria um ambiente favorável. E a linguagem, também se não for adequada, a pessoa não entende. Se ele não entender, como é que ele vai comprar? É por aí? Exatamente. É por aí. E vou aqui pontuar o Peter, ele falou algo que é importante nas vendas. Compramos emoção e falamos razão. Na verdade, na venda, a venda ela é sempre feita, né? O fechamento da venda é pela emoção. Mas nós justificamos a nossa venda através da razão. Só que aí eu vou mais para frente falar um pouquinho sobre isso, porque nós temos aí 4 perfis. Eu vou até falar o que é perfil agora, né, para vocês começarem a entender né, melhor. E esses 4 perfis, eles têm características diferentes e 2 deles, eles são mais ligados à razão e 2 deles ligados mais à emoção. Então, é necessário a gente entender isso para que a gente possa direcionar a nossa venda. Ana, seja bem-vinda, Marisa também, Viviane, de vez em quando aparecem uns aqui para mim, então, e outros que eu não falei. Mais uma vez, uma ótima noite para vocês. Estamos aqui falando sobre vendas e o que perfil tem a ver com vendas e a dica-chave, como eu vou conseguir identificar o perfil do meu cliente para que eu possa fazer uma venda mais assertiva e mais rápida. Bom, vamos lá. O que é perfil? Perfil é justamente como como você reage a determinadas atitudes das pessoas num ambiente. Então, eu tenho uma reação no ambiente no qual eu estou inserido. E Marisa está falando, adoro esses conteúdos de vocês. Obrigada, Marisa. Obrigada. Então, o que a gente tem que entender? Por que surgiu essa questão do perfil? E eu vou falar muito da teoria DISC e como que ela apareceu. Ela apareceu foi justamente porque lá nos Estados Unidos, bem específico, no exército americano, o que estava acontecendo? Estavam tendo ordens que eram dadas, né, aos subordinados e era a mesma ordem, porém, a mesma ordem não era acatada, feita
igualmente pelas pessoas. Então, havia grupinhos que realmente faziam de uma forma, outros de outra, e por aí vai. Então, um psicólogo chamado William Marston, ele fez todo um aparato, uma pesquisa e tudo mais, e descobriu, né, que existem 4 perfis. E daí surgiu a teoria DISC. Ou seja, 4 perfis, o D é de dominante, o I de influente, o S é de estável, mas é por causa da palavra inglês, né, em inglês. Por isso que não é E, é S de estável. E o C de conforme. E aí, o que acontecia? Essas pessoas, então, elas começavam a reagir. Uns não queriam receber as ordens, não queriam acatar. Outros eram meio displicentes, chegavam atrasados. Outros queriam saber mais por que da ordem, perguntavam demais. E outros precisavam de entender mais o processo de planejamento daquilo que era colocado para ser feito. Então, nisso que eu falei, de 4 características, eu estou falando dos perfis, que é a característica bem específica deles. E aí, vou deixar para ver se alguém quer perguntar alguma coisa até aqui, porque aí agora eu vou depois começar a destrinchar, falar um pouquinho mais de cada perfil e linkando ao cliente, né? Que é o seu foco, né? Você entender quem é o cliente, te entender também, né? Porque muitas vezes a gente, vamos supor, o D é de dominante, aquele que quer liderar. Então, às vezes, você é um vendedor que quer, muitas das vezes, comandar, liderar, falar do seu jeito e esquece que você tem que flexibilizar e falar a linguagem, por exemplo, de um influente. Então, é isso que a gente vai começar a desenvolver aqui na live. Deixa eu ver se eu entendi. Se o cara é dominante, eu não tenho que decidir por ele, mas eu tenho que dar por ele argumentos para ele tirar a conclusão de que aquilo é bom. Né? Porque se eu tentar impor uma decisão, ele vai resistir porque tem que partir dele. É por aí? Se o cara, Exatamente. se o cara ele acata mais as coisas, se ele é mais, que eu acho que deve ser o da cautela, né? Está mais adequado a procedimentos, ele aceita a sua argumentação. E ele se convence pela argumentação e acaba acatando aquilo que a gente está propondo. É por aí? É por aí. E aí, vamos lá então. Alguém tem alguma pergunta? Senão, eu vou começar aqui então a destrinchar. Quais são, então, as características de uma pessoa dominante? A pessoa que tem, né, esse perfil dominante é aquela pessoa que ela é mais ousada, ela é mais rápida, prática, direta, objetiva, não gosta de perder tempo, ela gosta de resultado e o foco dela não são pessoas, o foco dela sempre será resultados. E dando uma dica aqui, né, porque a gente não está falando só de questão de vendas, mas para nós que precisamos de nos entender e saber aonde a gente melhor se encaixa em profissões, o dominante, ele é muito bom para liderança. Por quê? Porque ele gosta de desafios, ele gosta de liderar, ele gosta de estar na frente, e a palavra-chave dele realmente é desafio. Né? E aí entra naquilo que o Leopoldo falou. Poxa, então, Cris, você está me dizendo que o dominante, ele não gosta que mande nele. Eu tenho que deixá-lo decidir. Exatamente isso. Então, aqui, eu já vou trazer algumas coisas para vocês entenderem. Se um dominante é aquele que gosta de mandar, é aquele que ama decidir, você, quando está vendendo para um dominante, você tem que entender que você não pode falar assim, e aí, querendo tomar frente e não deixar ele decidir. Né? Você tem que deixar ele falar, ele tomar as rédeas. E falar, se você está optando em dar para ele 2 tipos de produto,
você oferece os dois e vai falar assim, qual deles você escolhe? Então, a gente precisa entender isso. E outra coisa, o dominante, ele não é uma pessoa prática, direta e objetiva? Então, vendedor, por favor, quando você identificar, depois mais para frente, eu vou falar como você vai identificar esses perfis, você tem que entender o seguinte, se o seu cliente é um dominante, não fale muito. Ele gosta de saber do resultado. Então, na hora que você vai apresentar o seu produto ou o seu serviço, não fique enchendo muita linguiça. Fale do benefício, o resultado que ele vai ter com o produto que ele vai comprar ou com o serviço que ele vai adquirir de você. Essa é a palavra-chave. Se você começar a falar demais, o dominante vai te cortar e vai pegar e falar assim, ó, o que é que o seu produto ou o seu serviço vai me dar de benefício? Ele te corta, porque ele não tem paciência. Legal. Até aqui tranquilo? Oi? Então, se está tudo tranquilo, eu vou Quer passar dizer para o próximo. Quer dizer que, de acordo com o perfil do meu cliente, eu tenho uma estratégia diferente na abordagem com ele para tentar buscar um resultado melhor. Exatamente. A dica que eu dou aqui, que é a peça-chave, que é o que eu falo no livro, é justamente isso. Primeiro, eu dou todas as características, né? Igual eu estou falando aqui para vocês. Mas aí depois, com essas características, como eu parto para a prática para eu ter uma venda mais de sucesso? É eu falar a linguagem do dominante e não a que eu quero falar com ele. Então, por isso, você que é vendedor entendeu aquelas técnicas todas. Eduardo também está assistindo esse vídeo. Amor, vem, eu tive que parar, desculpe. Né? Porque amor a gente tem que mandar um beijo, manda coraçãozinho aqui para mim também, tá, amor? Seja bem-vinda à live. Então, assim, a gente precisa entender que eu não posso falar a linguagem que eu quero. Se eu quero vender, eu entendi a prática toda, aquele processo que eu falei, de relacionamento, de amigo e tal, de falar da solução, mas assim, para o dominante, eu não posso estender demais. Eu tenho que ir direto falando o que é o benefício. E aí, deixar para ele o poder da escolha dele levar ou não. E, inclusive, vou falar até mais, na hora da proposta, se você vai mandar uma proposta para ele por e-mail, que muitas pessoas também mandam, né, propostas para empresas e tudo mais, para uma pessoa que é dominante, você não tem que colocar que tem gente que manda tanto de coisa na proposta, ele não está querendo saber grandes coisas, ele quer saber do resultado, do benefício que o seu produto vai entregar para ele. Então, esse é o ponto-chave. Bom, agora eu vou pular para o influente. Quem é o influente? Gente, o influente é aquela pessoa que chega chegando, aquela pessoa que faz um estardalhaço, ela faz barulho, ela gosta de ser vista, ela gosta de holofote, ela gosta de plumas e paetês. Então, tenho certeza que todo mundo é muito fácil identificar o influente. O influente, ele é muito comunicador, ele é amigo, ele gosta de ser validado, de ser elogiado, ele é extremamente otimista e tem um poder de persuasão muito grande. Então, como que eu, vendedor, chego para um influente para vender? É muito simples. Você vai pegar e começar o quê? Validá-lo, elogiá-lo, pois ele gosta de ser validado. Então, se você está fazendo uma venda de forma presencial, então você, né? Claro, gente, a gente tem que usar a verdade. A verdade nunca é demais. Então, você não vai pegar e falar que ele é bonito se você não acha. Mas se você viu que o relógio... Sabe? Porque tem coisas que a gente tem que usar a questão do caráter. E, infelizmente, muitas pessoas, para vender, elas fazem qualquer coisa. E não é isso que eu quero mostrar aqui. Eu quero mostrar que você pode, com estratégias de cada perfil, chegar até o cliente. Cristiane, você me lembrou uma frase da PNL que é muito bacana, entendeu? Que é valide 100%, 1% de verdade que existir no outro, né?
Quando o Pierre Weil falou que o corpo fala, ele não falou o corpo mente, ele falou o corpo fala a verdade, o corpo expressa aquilo que você está querendo falar, de verdade. Quer dizer, se eu estiver mentindo, ele vai negar. Se eu estiver falando a verdade, ele vai validar essa verdade. Então, se eu Exatamente. tiver, né, e aí, quando eu aprendi isso, né, meu mestre, isso deve ter uns 30 anos, ele deu um exemplo, foi na época do Ronald Reagan, né, presidente lá, ganhou a eleição. Diz que o vendedor queria vender um negócio para o cliente e o cliente levou para o lado da política. E o cara era fã do Ronald Reagan. E ele não gostava dele. Se ele falasse que gostava, o corpo dele ia negar. E aí o cara teve uma saída fantástica. Ele virou para o senhor, não tenho opinião formada, não conheço o suficiente para falar que gosto dele, não. Né? E era verdade. Mas se ele for tão bom presidente quanto ele era nos filmes de cowboy, eu acho que nós vamos estar bem servidos. Quer dizer, o cara tirou ele do foco que ele não conhecia, por isso ele não gostava, não sabia, e levou para um foco que ele podia falar, porque era filme, ele gostava de filme de cowboy, o cara realmente representava bem e tal. Então, valide 100%, 1% de verdade que existia Sensacional. naquilo que você está fazendo. Porque senão é você que vai se auto-sabotar, é você que vai negar o que você está usando como argumento. E ele vai E, perceber. e aí, o que vai acontecer? Você vai perder a sua venda. Então, o que eu sugiro? Se você achou a voz da pessoa bonita, fala da voz. Se você achou a sobrancelha, o delineado, né, se for mulher, fala da sobrancelha, ou fala, por exemplo, da bolsa, ou do sapato, ou do relógio do homem. Enfim, busque a estratégia melhor, mas com a verdade. E aí, valide a pessoa. Detalhe muito importante: o influente, ele gosta de ser validado. Mas, por favor, gente, o dominante, ele não gosta de ser validado, bajulado. Ele vai pensar que você está puxando o saco dele. Então, nunca faça Tá isso com armado, né? o dominante. Né? Olha a importância de você identificar os perfis, porque enquanto um gosta de ser validado, o outro vai achar que você está puxando o saco. Então, entenda aí o perfil para você realmente comunicar a linguagem e você não perder a sua venda. Vou Aqui, pular para o vou fazer, próximo. vou fazer, Oi. fazer, fazer uma analogia, tá? O dominante é o caçador, né? É o predador, né? O influente é o pavão, né? Cheio, bonitão e tal, né? Todo cheio de plumas e paetês, entendeu? E um detalhe, gente, eu não posso nem esquecer de falar isso para vocês. Olha, eu estou dando aqui muitas dicas, então, se eu fosse vocês, depois mande para outras pessoas, mande coraçãozinhos aqui, porque isso, se vocês pegarem isso, ou eu tenho certeza que depois vocês vão colocar para nós, assim, valeu, vendi muito mais fazendo tudo isso que você está falando. E se você quiser saber Legal. mais, não perca, assista até o final. Vamos lá. Então, algo importante. O influente, como gosta de falar demais, você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ele vai ficar falando, 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 e você não vai o que vender, porque ele não deixa você falar. E muitas vezes você tem que, né, ter o seu processo de venda com ele. Então, tome um cuidado com isso, porque senão ele vai sair dali como se vocês fossem os melhores amigos, e aí bacana, beleza, mas cadê a venda? Então, valide ele, deixa ele falar um pouquinho, mas entenda, você precisa de trazê-lo para perto de você, para que você possa aí fazer o seu processo aí de venda e fazer o fechamento de uma forma maravilhosa. O Objetividade. estável. Legal. O estável. Objetividade, né? Objetividade, não perca o foco. Objetividade do vendedor. O Né? vendedor, tá atento. Legal. E aí eu falo o seguinte, foco em toda a sua venda, mas focando no perfil do cliente para poder falar de acordo e fazer com que a venda saia corretamente. No caso, por exemplo, de uma proposta para o influente, a proposta ela tem que ser mostrada de forma que ele vai entender
o quão ele vai estar inserido no meio das pessoas e sendo bem validado. Ou seja, se vai comprar, por exemplo, uma roupa, essa roupa, se você comprar, realmente vai ser bacana para você, você vai chegar, as pessoas vão ver, vão destacar, você vai ser, né, um destaque. Então, assim, você tem que mostrar para o influente o quanto ele vai ser visto com aquilo que ele está comprando. Entendeu? Isso é muito importante. O estável. Quem é o estável? O estável é aquela pessoa mais calma, mais lenta. É uma pessoa que, assim, é muito metódica. Ela gosta de planejamento. Então, tem que tomar cuidado. O vendedor que vai fazer uma venda para o estável, ele, muitas das vezes, perde a venda para um estável, porque ele quer que o estável dá a resposta naquele momento. Vou dar um exemplo para vocês, eu sempre falo isso. Uma vez eu fui com meu pai comprar um carro, e aí o vendedor chegou para o meu pai tem um perfil estável, ou seja, ele é mais lento, a tomada de decisão dele é mais demorada. Aí, e outra coisa, o estável não gosta de agir sob pressão. Sob pressão, ele paralisa. E o que aconteceu? O vendedor foi falando para ele, tem vendedor que usa aquele, gente, gatilho de escassez. Para o estável, não rola. Ele pegou e falou assim, olha, se você não resolver aqui agora, você vai perder a oportunidade, porque tem pouco carro e tem outras pessoas que estão também querendo o carro. Ali, o vendedor já perdeu. Por quê? Porque meu pai, que é um estável, não consegue agir sob pressão. Então, muitas vezes, né, eu estou aqui falando de perfil e não dá para a gente entrar, infelizmente, sobre a questão dos gatilhos, porque se você não entende realmente o perfil de cada um e pega qualquer gatilho para, né, tentar fazer o fechamento da venda, você vai perder. Então, por exemplo, o gatilho de escassez aqui para o estável, não, de escassez e de urgência, não deu certo, entendeu? Então, perdeu a venda e depois eu fui trabalhando só no ano seguinte, depois de uns 4, 5 meses, é que meu pai voltou lá e comprou o carro. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, o estável, ele não vai comprar de você naquele momento, mas se você entendeu o perfil dele e buscou ter um relacionamento com ele, passou para ele uma segurança, porque a palavra do estável é segurança, pode ter certeza, ele vai para casa, ele vai trabalhar isso tudo nele, e no tempo dele, ele volta e compra de você. E com um detalhe, nesse período, você pode ligar para ele, perguntar, tem mais alguma coisa que eu posso falar para você, né, para que você consiga entender mais e ter um pouco mais de segurança no produto que você quer? Isso faz toda a diferença. O vendedor, às vezes, ele não vai conseguir naquele momento com o estável, mas se ele adquirir esse relacionamento, além de vender, ele vai te indicar para mais pessoas e toda vez que ele for comprar um carro, ele vai em você. Porque o estável, ele é rotineiro, então ele vai sempre nos mesmos lugares para fazer aquilo que ele gosta. Vai no mesmo restaurante, ele senta, se ele vai na igreja, ele senta sempre no mesmo lugar, ele vai, então, comprar o carro sempre com o mesmo vendedor. Então, esse é o cara da zona de conforto, aquele cara que não quer saber de risco. Né? Quer dizer, se eu percebo que o cara é estável, eu já sei que eu vou ter uma venda mais longa e daí eu vou ter que me preparar para ela para não perdê-la pela ansiedade, né? Eu tenho que planejar, tenho que trabalhar. Legal. Exatamente. E, infelizmente, muitos vendedores não conseguem perceber isso e perdem a venda, igual o exemplo que eu dei do meu pai. Bom, legal. Vamos agora para o último perfil conforme. Tiago, seja bem-vindo. Outras pessoas também, que eu não falei o nome, mais uma vez, boa noite. Legal. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui a sua mensagem que a gente aqui depois responde, tá?
Imóvel Foco é o nosso colega Roque Hudson, coautor também. Roque, Seja seja bem-vindo, Roque. bem-vindo. Seja bem-vindo. Esse cara é da Então, Roque, hein? é, vamos lá para o perfil conforme. Esse perfil, gente, é um perfil de uma pessoa extremamente crítica, detalhista, perfeccionista, muito realista e uma pessoa extremamente organizada. Aí, como vender para uma pessoa que é extremamente conforme? Olha, o vendedor tem que saber muito do produto no qual ele vende. Por Tem que quê? decorar o O, manual. o conforme, ele vai fazer perguntas para que você responda aquilo que ele quer. E aí, as perguntas não são perguntas assim, igual do estável, para ele entender sobre segurança. Ele quer entender, né, para trazer uma segurança. Agora, o conforme não, ele quer entender nos mínimos detalhes para que ele possa realmente comprar. Ele necessita disso. Ele é aquele que, enquanto ele não sabe os detalhes, ele não compra. Ah, um carro, né? Se ele vai comprar um carro, enquanto estava eu querer saber se o carro traz segurança, né? Test drive, não sei o quê, algumas coisas nesse sentido, bem no geral, não. No caso do conforme, ele vai querer saber, por exemplo, do carro, a velocidade dos cavalos, né? Essas coisas que eu não entendo assim de carro, Sim. mas ele vai querer saber nos mínimos detalhes. O sistema de freio, não é só falar o nome, mas vai perguntar detalhes daquilo. E tem uma coisa: se você que é vendedor não souber falar para ele nos detalhes daquilo que ele está te perguntando, você vai perder a venda. Porque ele vai falar assim: eu não vou comprar. E ele, para ir para comprar, ele só vai uma vez que ele também já pesquisou. Então, ele vai, mas na cabeça dele, ele já pesquisou tudo do produto. Ele quer a confirmação. Ele quer a confirmação. E mais, ele não só pesquisou com você, ele pesquisou em outro local também. Então, a necessidade de você, como vendedor, entender o perfil do seu cliente para que, se você estiver falando com um conforme, que você fale em detalhes tudo aquilo que o seu produto oferece. Enquanto eu aqui estava falando que, em regra geral, a gente não tem que abordar falando das características do produto, e sim dos benefícios, qual a solução que o seu produto ou seu serviço entrega, no caso do conforme, eu coloco aí uma aspas, uma exceção, porque para ele, você tem que especificar as características sim, do seu produto, que ele necessita, para que ele possa comprar. É o argumento que serve para ele, né? Sim, e Você aí sabe, a proposta de envio, nessa, diferente do dominante, tem que ser nos mínimos detalhes. você sabe que tem uma regrinha que muita gente não concorda, mas eu concordo plenamente, né? É aquela que fala que o cliente sempre tem razão. Você acha que ele sempre tem razão? Gente, eu acho, vou falar por que o cliente sempre tem razão. Porque ele que quer comprar, ele que sabe o produto que ele quer. Na verdade, vamos colocar assim, tem razão, mas com umas ressalvas. Qual é a ressalva? Às vezes, ele quer comprar uma coisa e, na verdade, ele precisa de outra. Mas você não, de cara, não vai falar para ele que ele não está com a razão. Você tem que mostrar para ele o porquê que ele necessita comprar a outra coisa. Legal. Entendeu? Então, Só, assim, só que para isso eu tenho que saber, e é aí que esse argumento, esse refrão, né, essa frase é perfeita. Eu tenho que saber qual é a razão dele. Ele sempre tem razão na cabeça dele. E quando eu descubro qual é a razão dele, eu consigo chegar nisso que você está falando aí. Meu amigo, você está confundindo. Você precisa de outro produto. Porque a sua necessidade, que você está me falando agora, e é a razão dele estar buscando alguma coisa,
te leva a outro que você não sabia que existe, mas está aqui, ó. E aí você vende o produto certo. Por isso que aí eu falei, né? Eu penso assim, tem razão, mas em certos casos a gente tem que meio que entender que essa razão ela está alinhada a uma coisa que é essencial que todo vendedor tem que fazer. Não é muito falar. Escuta o seu cliente, deixe ele falar, busque ter Melhor as coisa. informações necessárias para que você consiga fazer sua venda com excelência. Agora, você já quer chegar lá soltando tudo porque você precisa de vender, porque você precisa de bater meta e nem escuta o seu cliente, muitas vezes, dependendo do cliente, ele vai até embora. Então, aí, eu queria pontuar algo para vocês aqui. Eu já falei das características dos perfis, dei Legal. dicas para vocês de como você tem que fazer e não deve fazer para chegar no cliente, né, de acordo com seus perfis. Agora, eu falo para você que é vendedor. Qual é o seu perfil? Que tipo de vendedor você é? Você é daquele que é flexível? Se não, detalhe. Se você é um dominante e está vendendo para o influente, você muitas vezes vai perder a sua venda. Se você é dominante e não está, porque o dominante é aquela pessoa que é aquela que quer resolver as coisas rápidas, né? Porque ela é ágil, ela é rápida. Então, se você que é vendedor vai vender o seu produto, o seu serviço para um estável, falando a sua linguagem, rápido, pedindo para ele decidir rápido, sinceramente, você está perdendo vendas. E, principalmente, para um conforme. Então, gente, é muito importante você entender isso. Porque não adianta você saber o processo todo, lindo, maravilhoso. Poxa, eu sei, né? Sei dos gatilhos, eu sei, blá, blá. Mas e daí? Se você sabe dos gatilhos, mas não sabe o perfil e usa o gatilho errado para o cliente, você perdeu sua venda. Então, aqui, nós estamos falando justamente entenda não só o perfil do cliente, mas também entenda quem você é, para que você possa se esvaziar de você, do seu jeito de querer falar, não igual o exemplo, né, que o Leopoldo falou da professora, mas seja flexível e fala a linguagem do outro. Pois é, então deixa eu Uma te fazer uma pergunta aqui. pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho que conhecer o meu cliente para identificar o perfil dele. Eu tenho que me conhecer para saber qual é o meu perfil. Se eu imaginar que são línguas que eu vou estar aplicando na minha venda, eu tenho como treinar essas outras línguas que não são as que eu tenho hoje para poder estar preparado para todo tipo de cliente? Sim, é a palavra que eu chamei aqui da gente saber se flexibilizar, né? Eu só consigo flexibilizar a partir do momento que o quê? Primeiro eu entendo. Se eu entendo como é a fala do outro, aí eu vou para o outro passo, que é o quê? Eu vou me esvaziar daquele momento, né, do meu jeito de ser, né, para falar a linguagem do outro. Nem que você vai se anular, mas se você, numa Não. comunicação, se você Eu numa prefiro achar, comunicação você quer ser bem entendido, você precisa falar a linguagem dele e não a sua. eu prefiro achar que a gente está se equipando. Oi? Eu tô conquistando uma condição diferente quando é o que a gente faz com línguas, né? Se eu for para os Estados Unidos, eu tenho que falar inglês. Não tem nada de errado de eu estudar o inglês. Não tem nada de errado Ou de eu estudar um seja, você não japonês, está um alemão. anulando, você não está anulando quem você é brasileiro, você tem a sua língua, mas se lá fora você tem que falar outra língua, você está falando a outra língua, mas você não está se anulando. Mas se você entendeu que enquanto você está lá, você tem que se adaptar a falar a língua na qual eles vão te entender. Né? Por quê? Porque ele tem que entender, senão ele não compra, né? Se o seu objetivo é vender o seu produto, então fale a linguagem do outro. Bom, assim, muitos me perguntam, eu falei aqui do perfil isolado, mas eu posso ter perfil, 2 perfis, 3 perfis? Pode, na verdade, a gente tem todos os perfis. Porém, em intensidades altas,
a gente só pode ter de 2 a 3. Então, tem pessoas que são dominantes, conformes, estável, influente. Tem pessoas que são conforme, dominante. Enfim, não é simplesmente fechado, né? Aí, outra pergunta que me fazem, mas e daí? Como que eu vou, então? Se eu quiser aprofundar mais, se eu quiser entender como eu sou, como que eu faço? Como que eu vou saber realmente qual é o meu perfil? Se você tem interesse, se você está a fim de aprofundar mais, até para você entender seus pontos fortes, pontos fracos, seus motivadores, tem aí o CIS Assessment. No meu perfil, na minha bio, tem lá, você pode, inclusive, fazer a degustação assim, a degustação é de graça, mas se você quiser fazer ela no profundo, venha fazer, pode entrar em contato comigo, e se você estiver nessa live, você pode colocar para mim mensagem falando, Cris, eu participei da live sua com o Leopoldo, e você vai ter um desconto especial. Tira um print da Você vai ter live. um desconto especial. Mas Tira o print da live. Não, mas eu confio em você. Se você falou que participou da live e tudo, não tem problema. A gente aqui vai te dar aí um benefício e você vai se entender melhor para que você possa vender ainda mais. Cris, você sabe o que eu falei? Quando eu fiz eu já fiz 2 cursos de análise comportamental. E no último deles, que foi na Inermetrics, um feedback que eu dei para eles é que aquilo era muito bacana. Porque o que o consultor faz depois de um tempo, e a gente chama isso de feeling, né? A gente começa a perceber as pessoas. Hoje você tem uma ferramenta que parece uma bola de cristal, porque o cara entra lá, responde umas perguntinhas, e aí você recebe 40 páginas falando do cara, falando como é que ele é, como é que ele faz escolhas, como é que ele se motiva, né? Então, você não precisa mais ter esse feeling. Você tem ferramentas, né, que te permitem enxergar fazer uma radiografia mesmo da pessoa. Sim. E o legal disso é que, se na venda a gente consegue identificar a melhor estratégia, no dia a dia, na organização, a gente consegue colocar as pessoas certas no lugar certo. Né? Exatamente. E com isso, tirar melhor proveito. É um ponto, como aqui o foco, né, falar sobre vendas, mas como você falou um pouquinho sobre isso, é muito interessante. O perfil é o autoconhecimento. Então, se é um autoconhecimento, é você se conhecer e também buscar conhecer o outro, falar a linguagem dele. E isso não é só para vendas. Você que é casado, você que tem filhos, você tem que saber como comunicar, né, com seu filho. Por exemplo, se na casa tem um pai que é dominante, um filho que é dominante, não é que o menino está rebelde, não querendo acatar suas ordens, é porque o dominante tem dentro dele de mandar e não ser mandado. Então, qual é a melhor linguagem que o pai tem que falar para o filho para que ele não desobedeça? É desafiá-lo. Por quê? Como o dominante gosta de desafio, se você manda, ele não quer. Mas se você desafiá-lo, ele vai querer fazer. Então é isso. O estável, né? Aí, por exemplo, tem lá dois meninos, 2 irmãos. Aí o pai ou a mãe pega e fala. Tem um que é mais acelerado e tem o outro que é mais lento. Por exemplo, estável. Aí chega para o filho estável e fala, menino, mas você é muito lento. Enquanto seu irmão já comeu, já arrumou, já está todo pronto para ir para a escola e você está desse jeito ainda. Então, assim, você tem que entender quem é quem, para você falar a linguagem certa. Porque se falar assim com o menino, você vai fazer ele paralisar mais ainda. Você tem que ajudá-lo, né? Você tem que entender que o tempo dele não é o tempo do outro. E por aí vai, né? Por aí vai. Podemos falar aqui de relacionamento, que é a mesma coisa. Quantos casais brigam porque cada um quer impor sua fala, mas não quer o quê? Falar a fala do outro. Então, aí tem as divergências e tudo mais. Eu tive um mestre que fez isso muito bem num hospital. Ele falava o seguinte, que o advogado do diabo é bom. O advogado do diabo é aquele cara que nega tudo, que toma frente negativamente. E ele falava o seguinte, todo mundo tem que ter um advogado do diabo, porque se você só tem o otimista, o cara não enxerga os problemas. E na hora do planejamento, você vai ter um tanto de falha porque ninguém enxergou.
E o advogado do diabo é o cara que só enxerga problema, só enxerga o negativo. E é um cara que é dominante, porque ele toma a frente, ele faz a coisa. E aí diz ele que queria reformar o pronto-socorro, mas um pronto-socorro normalmente é um caos, né? Sempre muita loucura, muito paciente e tal. E aí o que que ele fez? Ele falou, nós temos que reformar o pronto-socorro. E aí o advogado falou, não dá. Por que que não dá? Porque tem que fazer isso, isso, isso. Porque tem isso, preciso disso, disso, daquilo. E aí no final ele vai, vem cá, se eu te der tudo o que você está falando, você faz, cara, aí eu faço. E aí ele jogou na mão do cara as condições que ele tinha falado que precisava para dar conta. E o cara fez. Bom, conclusão, quem é que ganhou com isso? O mérito, né, entre aspas, ficou sendo do advogado do diabo, porque foi ele que fez. Mas quem provocou o cara para fazer foi o dono do hospital. E quem ganhou foram os pacientes que tiveram, com isso, um pronto-socorro melhor. Então, na vida a gente tem que ser estrategista, mas não dá para ser sem conhecer quem está na sua frente. Exatamente. E isso não é só na questão de pessoas, nos negócios. Você, quando vai abrir uma empresa, você não pega e abre do nada. Você tem que fazer um plano de negócios. Ontem eu fiz uma live também super bacana com o Diogo, está lá no meu Instagram falando sobre marketing. A gente falou também da necessidade, inclusive, de ter estratégia para o marketing. Não é sair fazendo as coisas no Instagram sem saber qual que é a melhor estratégia. Nós precisamos entender quem é o público, como comunica com ele, enfim. Na vida, nada é imediatismo. Nós aqui estamos inseridos, né? O Peter até falou, a gente está indo no efeito manada. E quando a gente sai desse efeito manada, a gente é tido como chato porque somos o diferente. Né? Realmente, hoje o mundo está todo desse jeito. Mas se nós entendemos a nossa essência, se nós sabemos quem nós somos, nós sabemos a nossa identidade, isso não nos pega. Por isso nós precisamos tanto desse desenvolvimento pessoal, para que a gente não saia aí desse efeito manada. Bom, só linkando, né, o que você tinha falado com relação às empresas também, da contratação. Eu gosto muito de falar do Abílio Diniz. O Abílio Diniz, empresário, né, quando ele entendeu o poder do perfil comportamental, hoje em dia, nas empresas dele, ele não contrata alguém sem saber o perfil. Lembra quando no início da live eu falei que o dominante ele é bom para liderar? O influente, por exemplo, ele é bom para estar na função de vendas, porque ele é comunicativo, ele gosta de pessoas, ele tem poder de persuasão. Aí, em contrapartida, o estável, ele é muito bom para fazer coisas rotineiras, processos na área de produção. Ele é muito bom nisso, porque ele gosta de planejar. Então, se tem algo, perdão aqui, excelente, base para todas as áreas, não tão somente para vendas. Isso mesmo, Márcio. Então, vamos supor, se você é um estável, ele para planejamento, então se você tem aí um projeto, eles são bons para fazer o quê? O planejamento também. E o conforme, onde o conforme é bom? Na área de exatas, auditoria, na parte financeira. Então, controle. E assim, gente, e aí, o que eu quero dizer com isso? Se tem algum empresário que está assistindo a live, entenda, você precisa de ter um especialista, né, que entenda, que faça esse perfil comportamental nas pessoas para que você contrate certo. Hoje as pessoas contratam assim, porque gostou, porque fez um teste, mas não sabe qual é o perfil. Aí depois a pessoa não produz e acha que ela está errada. Não. Muitas vezes você nem precisa de mandar embora, é porque ela está no local errado. Então, não existe perfil certo nem perfil errado. Existe aquele perfil que é o ideal para aquela determinada função. Isso faz toda a diferença. Quando todos os empresários pegarem, caírem a ficha, igual a Abílio Diniz fez, com certeza vai cair o índice que a gente chama de turnover, que é o que? A rotatividade de admissão e demissão. Ou seja, para ter um vendedor, eu preciso contratar mais influentes. Não quer dizer que os outros não vão conseguir vender, mas eles vão ter muito mais dificuldade. Então, se eu contrato uma pessoa que já tem esse perfil, eu vou ter menos gasto com o tempo para que eu tenha um retorno de venda mais garantida.
É nesse sentido. Ô, Cristiane, ou vários perfis, né? Eu montei uma equipe de vendas, a última equipe de vendas que eu montei, eu tinha uma vendedora que era ótima para abrir porta, ela era uma influenciadora, tá? Mas ela era péssima tecnicamente, ela não entendia nada do produto, tá? E tinha um vendedor que era o da cautela, ele era ótimo, ele era o cara que entendia do produto, mas ele era péssimo para abrir porta. Sabe o que eu fiz? Eu casei os dois. Você abre, Sim. traz o cara para cá e ele entra e ele vende. E a comissão é dos dois. Um sozinho não vendia, não iam ganhar nada, mas os dois juntos se completavam. Né? Aí Então, eu falo, ô, Leopoldo, aí eu completo o que você falou com uma coisa bem importante. Precisamos de entender qual a empresa, o tamanho e o processo da venda. Nesse legal. ponto, dependendo, a gente tem, inclusive, o pós-venda, que dependendo, você coloca o estável, porque o estável, ele é um bom ouvinte, ele não gosta de briga, ele Legal. escuta. Então, o vendedor, se o cliente vai falar ou se vai xingar alguma coisa, Tá ele não nervoso, vai né? reclamar. Agora, se você colocar um dominante, ele não vai ter nem paciência de escutar e, dependendo, vai xingar até o cliente. Então, assim, É por aí. olha a importância, né? Então, né, o processo de venda tem muita coisa nisso aí, né? É por Mas, aí. enfim, Aqui, eu quero deixar uma frase aqui para vocês, que é o seguinte. Eu até coloco ela no início do livro, né? Quando eu começo a falar, uma frase do Simon Sinek. Quem entende de pessoas, entende de negócios. Não tem como entender de negócios sem entender de pessoas. Porque negócios, empresas, são movidos por pessoa. Então, o maior capital, gente, não é o legal. produto, não é. O maior capital é a pessoa. Então, não pense que Ô, você não Cris, precisa de entender a si e entender o outro. ô, Cris, vou te interromper porque nós só temos 4 minutos. Nós já estamos fechando a Então, nossa live. E aí que eu passa queria que você rápido fizesse o demais. fechamento. Hã? Queria o quê? Vamos fazer o fechamento, senão nós corremos o risco dela cair. Bom, então vou fazer um fechamento aqui rápido para vocês, no sentido que espero que vocês tenham entendido um pouquinho da importância do autoconhecimento de si e também do conhecimento do outro, passando pelo perfil comportamental. As características, como realmente eu preciso de entender que o que eu preciso para fazer a minha venda ser assertiva, eu preciso de comunicar a fala do outro. Para isso, eu preciso de entender quem ele é. E como diz aqui, eu não sei quem, acho que foi o Rox Hudson, que eu até falei durante a live, você precisa de levar isso não só para a área do seu trabalho, mas para a sua área de relacionamento, porque Legal, relacionamos com pessoas. legal. E mais uma coisinha aqui, que é a dica. Como que eu vou entender, como que eu vou identificar o perfil? Claro, gente, se vocês quiserem saber mais, entre em contato comigo. Mas o detalhe é, o dominante, ele não deixa você falar. Ele te corta, porque ele quer que você fale o que o seu produto vai trazer de benefício. Ele traz uma impaciência dentro dele. O estável, ele não vai falar nada. Ele vai chegar perto de você assim, não quero te incomodar, não. Porque ele é aquela pessoa que não gosta de briga. Ele vai ficar assim, ó. E ele é Tá, lento na fala. O influente é aquele que vai começar a falar demais. Vai falar, 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 falar. E o estável é aquele que vai o quê? Te perguntar demais. Então, com isso aqui, você consegue identificar os perfis. Claro, tem mais coisa, mas isso aí é só uma dica-chave para que você consiga aí começar a vender mais. é, E eu queria dizer para vocês, para a gente fazer o fechamento, é o seguinte: tudo que a gente faz, a gente não faz para nós, a gente faz para aquele que está lá em cima, que é para Deus. E a excelência está para Ele. Então, eu não sei qual é a sua fé, mas independente disso, eu, como estou aqui, né, eu estou falando da minha fé, e assim, quando a gente faz com essa excelência, as coisas começam a fluir. Então, seja sincero, seja honesto naquilo que você faz, e com sabedoria, e busque focar, né? E saiba que você não está relacionando só com você, com o outro. E a gente, no legal. mundo, é tudo as pessoas querendo levar
benefício. Não. Esteja sincero, ame o próximo, pratique o bem, os resultados vêm. Né? Então, autorresponsabilidade consigo mesmo e com aquilo que você tem em mãos. E sucesso nas vendas. E muito obrigada por tudo, muito obrigada a todos. Um beijo enorme. E, estamos esperando todos vocês lá no nosso congresso em abril. E quem quiser saber mais, entre em contato comigo. Estou aí à sua disposição também, Leopoldo, e a todos vocês que não me conhecem ainda. Coraçãozinho também para todos vocês, pessoal. Obrigado. Cris, eu vou fechar, eu ia falar uma frase, mas você me tentou falar outra, tá? Missão na Bíblia é servidão. Missão na organização é a razão da existência de uma organização. O fim social a que ela se destina é servidão. Nós estamos aqui para servir e a gente só serve aquilo que o outro quer. Entendeu? Então é olhar para frente e fazer o melhor para ele. Obrigado, um abraço. Deixa eu fechar, porque senão nós vamos cair. Até mais.